Nossas escolhas geram consequências. Você sabia disso? Cada escolha que você faz na vida, ela vai gerar uma consequência. E dependendo da escolha que você fizer, a consequência dessa escolha, ela vai te ajudar para o bem ou para o mal. Se nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, você vai ver que as pessoas que foram bem-sucedidas fizeram escolhas pautadas na vontade de Deus. Pessoas que escolheram aquilo que Deus estava preparando para elas foram bem-sucedidas. Ao contrário, outras pessoas escolheram fazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, foram induzidas por outras pessoas fora do projeto e da vontade de Deus e acabaram tendo as suas consequências agravadas e gerando graves problemas em toda a sua história. O início das coisas muitas vezes não é tão interessante quanto o final delas. Mas a maneira com que você começa, ela já começa a apontar como será o final da sua história. Não que aquilo que começa errado tem de terminar errado, não. Muitas vezes no meio do caminho, dentro da vontade, da misericórdia de Deus, Ele nos coloca novamente no caminho certo, quando nós temos a visão de que estamos fazendo coisas erradas. Reconhecemos o nosso erro e voltamos a aceitar o plano original de Deus. Mas Deus é tão bom, que Ele não nos obriga a fazer nada, nem mesmo a servi-lo. Ao contrário, Deus não quer você servindo Ele obrigado. Deus não quer você servindo Ele forçado, à força, não. Ele quer você de livre vontade. E para isso, Ele te deu o livre arbítrio. Você tem direito de fazer as suas escolhas. Você tem liberdade de escolher. Você pode escolher todos os dias o que fazer. Você pode escolher com quem casar. Você pode escolher ser fiel ou não ser fiel. Você pode escolher onde trabalhar. Você pode escolher ser honesto ou desonesto. Você pode escolher servir a Deus, como pode escolher não servir a Deus. Mas voltando um pouquinho nessas três coisas, você pode escolher com quem casar, com quem passar a vida. Você pode escolher. E a Bíblia fala que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas agora preste atenção nessa frase de não separação. É para aquilo que Deus uniu. Muitos casais estão aí, não por união divina, mas por vontade própria. Por uma gravidez antecipada, fora do tempo, por uma obrigação, por interesse material, por interesse familiar. Aí o casamento não dá certo, o casamento não anda, não vai. Dentro de muitas igrejas, muitas religiões, a gente vê isso. E as pessoas estão se separando e usando essa palavra. O que uniu Deus não separe o homem. Mas olha, não foi uma união de Deus, porque não foi perguntado a Deus se era vontade dele, se era desejo dele, se era projeto dele. Simplesmente foi o desejo físico, a vontade própria que induziu que aquilo viesse a acontecer. No seu trabalho você escolhe. Dentro dos nossos trabalhos, oportunidades vêm todos os dias. E essas oportunidades vão ditar quem somos nós. A oportunidade de você se tornar uma pessoa corrupta. Quando eu falo em corruptibilidade, em pessoas corruptas, eu não falo simplesmente no político que está lá em Brasília, ou seja, onde for, roubando muitas vezes. Não, não falo disso. Quando eu falo em corrupção, eu falo na corrupção interna também, que você sabe que é errado e assim mesmo você apoia o erro do outro para você ter benefício. No meio evangélico, como a gente fala, a gente vê muita gente sendo beneficiada com o erro dos outros e dizendo: eu estou com as minhas mãos limpas, eu não errei, fulano errou, o amigo do amigo errou, mas você sabia que ele estava errado, você permitiu que ele errasse para você obter benefício do erro dele. Como assim? Você permitiu que o seu colega de trabalho errasse para você ser promovido e estar no lugar dele. Isso também é corrupção, isso também é má índole. Nós, quando conhecemos a Cristo, conhecemos a vontade, conhecemos o projeto de Deus, nós queremos para os outros aquilo que nós queremos para nós.
E as nossas escolhas tornam-se pautadas na única vontade de Deus, aquilo que já está preparado na eternidade para nós. Pode parecer difícil. Você olhando para a Bíblia, você vai encontrar Daniel fazendo uma escolha de não se contaminar com os manjares do rei. Você vai ver Daniel sofrendo, passando por dificuldade, passando por experiências terríveis, mas você vê o que é que Deus faz com Daniel dentro de momentos difíceis. Deus estava com ele em todos os momentos. Você pega José, José o sonhador, José o homem com princípios, o homem que não se rende à esposa de um governador, o homem que se torna um líder dentro de uma nação, o homem que foi jogado dentro de uma cisterna, banido do meio da sua família, escondido do seu pai, pelos seus próprios irmãos. Muitas vezes quem trai você não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quem tem ciúme de você não é aquele que não te conhece, é aquele que te conhece. Aquele que deseja o mal para você não é alguém que nunca ouviu falar de você, é alguém que muitas vezes convive com você. José aconteceu assim, ele foi jogado em uma cisterna, foi levado embora, mas alguns anos depois, ele foi lá suprir a carência de alimento da sua própria família. Ou seja, ele escolheu aquilo que Deus havia escolhido para ele. Jesus, quando estava na cruz, ele teve a opção e ele disse ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele tinha escolha, poderia ter escolhido. E se ele escolhesse não morrer pela humanidade, por você e por mim, com certeza hoje nós viveríamos embaixo de um crivo terrível, de uma lei onde a salvação não seria possível como ela está sendo hoje para nós. Onde a sua oração não seria escutada, onde Deus não ouviria você, onde Deus não escutaria você, você não teria o direito de falar com Deus e Deus ouvir sua oração. Então hoje preste muito bem atenção, use o dia de hoje como exemplo e comece a pautar as suas escolhas na vontade de Deus. Para isso, comece a perguntar a Deus: qual é a sua vontade para a minha vida? Começando para o dia de hoje. Se você mente, não minta mais. Se você trai, não traia mais. Se você tem desejos ilícitos, não tenha mais. Se você defrauda alguém, não defraude mais. Comece a pedir para Deus: me guia no dia de hoje, me mostra a sua vontade, porque eu quero fazer a escolha certa.